Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao canal. Muito prazer, eu sou o Valdir Veríssimo e você está em mais um vídeo do canal VDP, mais um vídeo analisando um confronto de Copa do Brasil, para ser específico, Bahia contra Fluminense, se enfrentam hoje às 19h30. Então vou fazer uma projeção, uma análise em cima desse confronto, destacar quem que é meu favorito, aonde eu acho que tem valor, mas não sem antes falar sobre o jogo de ontem também, que foi o assunto principal do vídeo de ontem. Atlético Mineiro contra Cruzeiro, acabou batendo como previsto, como projetado no vídeo de ontem, Beck Cruzeiro a 3,30, mas como eu tenho um compromisso aqui com a verdade e com a honestidade, devo dizer que sim, tive um green, um resultado muito positivo ontem, mas foi em lei Atlético Mineiro a 2,64, então acabei correndo um pouco mais de risco do que ficado a favor do Cruzeiro a 3,30, tive um lucro um pouco menor também, mas tive ali praticamente um risco maior financeiramente, mas em questão de ganhos, tive um pouco mais de conforto, afinal o empate e a vitória do Cruzeiro me beneficiariam, então acabei tendo esse green aí, a Lei Galo a 2,64. Antes de seguir então com o assunto principal do vídeo de hoje, gostaria de pedir a sua ajuda para continuar crescendo aqui no YouTube, então já senta aquele dedo no like, deixe seu comentário, se quiserem entrar em contato, dicas, sugestões, críticas, podem ficar à vontade aí no espaço do comentário que está aberto a vocês, e assim, além de você estar me ajudando muito a crescer aqui no canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para poder participar também da promoção 5, então no Pix, que está passando aí em cima na sua tela agora. Caso você não saiba como participar, é só dar um clique aí nesse card, que esse vídeo explicará tudo o que você precisa saber para participar da promoção, que tem seu término aí, seu resultado no dia 31 desse mês, no domingo, então, provavelmente com o vídeo entre Corinthians e Palmeiras, o derby paulista, então válido pelo Campeonato Brasileiro. Seguindo então com o vídeo, vamos falar sobre Bahia e Fluminense. Começar pelo Fluminense, que ainda acho que é um time de certa forma ruim, que às vezes pega no tranco, pega no breu, não sei se vocês já ouviram essa expressão, mas é um time que às vezes está tudo acabado ali, do nada consegue pegar no tranco, consegue pegar no breu e dar continuidade ao trabalho, continuidade ao bom trabalho por hora, às vezes pelo Renato Gaúcho também, que fez um bom trabalho no Campeonato Mundial, mas que no Campeonato Brasileiro está sofrendo um pouquinho aí, apesar da race do Fluminense ser um pouco melhor do que estava no momento pré-Campeonato Mundial. Mas ainda assim acho que é um time que perdeu muitas peças, tem um treinador que não faz por questão de querer aprender mais sobre futebol, é um treinador sabe tudo, e isso me incomoda muito, e talvez por isso eu tenha aí um ranço particular e pessoal contra o Fluminense, mas isso me leva à análise de que o Fluminense é um time que teve um bom momento no Campeonato Mundial e que vive, na real, a sua realidade agora, brigando aí por jogos, diga-se de passagem, fáceis, mas que tem se complicado e tem complicado a vida do Fluminense. Por outro lado, o Bahia é um time que não tem peças tão importantes assim no cenário nacional, mas muito importante para o próprio Bahia, é um time que joga coletivamente, times que jogam coletivamente me encantam e muito, e são times que, na minha opinião, coletivamente conseguem muitas vezes superar o individual. Foi assim durante muitos exemplos que a gente pode, não vou citá-los aqui, mas se você pegar aí numa história, não precisa ir muito longe, uma história recente, times coletivos acabaram vencendo times individuais, times endinheirados. Para pegar, por exemplo, aqui vamos falar do PSG, que tinha talvez três dos melhores jogadores do mundo em seu momento e acabou não conseguindo vencer nenhuma Champions League. Assim que esses jogadores foram embora, o coletivo do PSG acabou vencendo uma Champions League e chegando também ali à final do Campeonato Mundial, do Campeonato FIFA Mundial de Clubes. Então acho que um time coletivo sempre terá mais chances do que um time individual, mas temos odds desreguladas, e diga-se de passagem, bem desreguladas para a vitória do Fluminense a 4,2, mas ao contrário do jogo de ontem, já não é tão atrativo assim, na minha opinião, pelo que eu vejo do Fluminense, pelo que eu vejo o Fluminense apresentar, pela falta de credibilidade e inconstância que o Fluminense apresenta. Então não é um time que joga sempre da mesma forma, não é um time que joga sempre aquele futebol que jogou no Campeonato Mundial, o que faz
me dá um pouco de dúvida e não passa tanta credibilidade assim para ficar a favor do Fluminense a 4,2 e nem contra o Bahia 2,22, que seria talvez a entrada que eu estaria fazendo. Procurava ficar mais contra o Fluminense, mas o Bahia é muito favorito para o jogo de hoje, isso segundo a casa de apostas, na minha opinião, não tão favorito assim. Acho que o Fluminense tem condições de endurecer e complicar, minimamente fazer um jogo digno contra o Bahia hoje às 19h30, jogando lá na casa do Bahia. Então acho que a 2,22 contra o Bahia pode ser a melhor entrada de hoje. Claro que tem muito valor ali para ficar a favor do Fluminense a 4,2, mas como isso já aconteceu ontem com o Cruzeiro a 3,30, acho que as probabilidades e as possibilidades disso acontecer de novo a 4,2 acabaram ficando menores ainda do que caso o Cruzeiro não tivesse vencido ontem. Contra a Bahia 2,22 me dá aí a chance de vencer com dois resultados, seja o empate ou a vitória do Fluminense, o que me traz ali então um pouco de atenção para essa entrada, que seria um lei ao mandante favorito a 2,22. Como eu disse ontem, o lei mandante favorito entre 2,60 e 2,65, ele entra e tem uma taxa de acerto muito boa, até ontem 63% com a entrada a favor do Cruzeiro contra o Galo ontem, talvez tenha aumentado um pouco essa margem de assertividade. Já contra o Bahia 2,22, perto dos dois, é uma entrada que ela não costuma dar tanto certo assim, então meia stake, se ontem eu coloquei uma stake mínima, hoje provavelmente meia stake mínima, então pelo menos para não perder essa entrada aí que tem sim o seu certo valor do lado do Fluminense. A princípio, não estarei fazendo nada. Se eu for estar fazendo alguma coisa, estarei buscando esse Lei Bahia a 2,22 com uma média stake mínima aí também, para não correr tanto risco assim, apesar de ser uma odd perto dos dois, mas ainda assim tem ali seus 22% de risco. Então, para não cair em ilusão de colocar muito valor aí contra o Bahia, vou acabar colocando uma meia stake mínima. Claro que se as coisas mudarem, se as formações e informações mudarem até aquela uma hora antes de começar a partida, muita coisa pode mudar e a minha decisão pode mudar também, mas a princípio será isso que eu estarei fazendo, um Lei Bahia 2,22, mas caso você quiser correr um pouco mais de risco aí, esse back Fluminense a 4,2 tem um certo valor, mas na minha opinião, mais difícil de corresponder, mais difícil de acontecer. O time do coração de hoje, já que falamos do Palmeiras ontem devido ao seu aniversário de 111 anos, o time do coração hoje será o Corinthians, que será o time mandante aí do final da promoção 5, então no Pix, dia 31 teremos o derby Corinthians contra o Palmeiras em Itaquera, válido pelo Campeonato Brasileiro, então o time do coração de hoje é o Corinthians. Do mais, sem mais delongas, sem me estender muito, muito obrigado, uma boa sorte aí, um bom restinho de semana, até o próximo vídeo, valeu, um abraço.